hoje, aqui no programa, a doutora Daniela Schmidt, nós vamos falar sobre o jejum intermitente, né? Ela é nutricionista, vai explicar pra gente, porque, olha, eu até hoje não entendi direito o que é esse jejum intermitente. Aí você fala com fulano, você emagreceu, né? Tá fazendo dieta? Eu tô fazendo do jejum intermitente. E eu não entendo isso, né? Eu sei que a pessoa tá fazendo um jejum. Mas o que é esse raio desse intermitente aí que eu não estou sabendo? Então, hoje, ela vai explicar de uma maneira que a gente entenda o que é esse jejum intermitente. Né, doutora, tudo bem? Sim, virou uma febre, né? Todo mundo tá falando. Então, eu peguei esse tema para poder falar para vocês. Eu vou falar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem, tá? E, na verdade, assim, o jejum ele pode ser usado tanto como uma estratégia para emagrecimento, quanto como estilo de vida. Tem gente que já tem um percentual baixo de gordura, mas gosta de usar o jejum porque se sente bem. E aí eu vou explicar o porquê do jejum, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, o que o jejum faz no nosso corpo? Ele usa a nossa gordura corporal como fonte de energia. Então, essa gordura que a gente tem no corpo, ela é uma fonte de energia. Tanto que se você ficar 1 ou 2 dias sem comer nada, tô dando um exemplo, tá? Você não vai morrer. Por quê? Você tem a sua gordura que ela vai ser gerada como energia, tá? Então, o objetivo do jejum é esse, queimar gordura. E como que funciona o jejum? Bom, vamos lá. Primeiro, vocês precisam entender que quando você consome um alimento, ele vira glicose no teu corpo. O que seria glicose? Açúcar. Então, você ingeriu um alimento, virou açúcar. Esse açúcar, ele é uma fonte de energia para você. Sim. Ok? Aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o pessoal come a mais. Então, ele não come a porção que é para comer, come a mais. Esse a mais, ele é estocado no teu corpo, então você vai usar a glicose como energia, que é o açúcar, e o restante, o que sobrou, ele é estocado no teu corpo e se chama glicogênio. Esse glicogênio, ele fica estocado tanto em fígado quanto em músculo. Aí, o que vai acontecer com o jejum? Você deixa de consumir o alimento, então você fica sem a fonte primária de energia, e aí o teu corpo vai entender o seguinte: poxa, não está me mandando alimento, como que eu vou ter energia para fazer as atividades básicas? Aí ele usa esse glicogênio, que é o estoque, só que esse estoque vai acabar também. E aí? Aí que começa a usar nossas células de gordura corporal. Então, são fases. Você tem que fazer um jejum um pouquinho prolongado, de pelo menos 14 horas. Então, não pode ser menos que isso. Tem que ser no mínimo 14 horas. Por quê? Porque vai acabar com o estoque de glicose, vai acabar com o estoque de glicogênio, que é a reserva nossa, e aí que ele começa a usar a gordura como fonte de energia, tá? Então, o jejum, ele faz isso. Mas é só deixar de comer? Tananã? Não. Como que funciona? Aquilo que eu falei, pelo menos 14 horas. Então, tem gente que faz de jejum de 14, tem gente que faz de 16, tem gente que faz até de 24 horas. Então, o ideal é começar com 14. E nesse tempo, Dani, o que eu como? O que eu bebo? Posso chupar um chiclete? Alguma coisa assim? Não, não pode. A única coisa que você pode, nesse tempo que você não vai se alimentar, é tomar água, tomar café ou chá sem adoçar. Puro. Aí você pode, porque isso não quebra o jejum, tá? Nem adoçante? Nem adoçante. Puro. Então, vamos começar aos poucos. Aí, o que eu indicaria para a pessoa que deseja começar o jejum intermitente? Ela vai jantar, vamos por umas 21, às 9 da noite. E aí ela só vai almoçar no dia seguinte. Então, uma pessoa que já acorda meio que sem fome, é mais fácil para ela fazer o jejum. Muitas pessoas acordam sem fome. Pessoas que acordam mais tarde, 10 horas da manhã. Poxa, já acordou 10 horas? Aguenta um pouquinho que dá para ir até o meio-dia sem se alimentar. Então, ela já vai estar fazendo um jejum também meio que sem querer. Acordou mais tarde. Que das 9, fez a última refeição às 9. Aí, meio-dia já dá às 14 horas? Aí já dá 14 horas. Então, aí já dá para fazer um jejum também. E aí, para enganar a fome, para quem acorda com fome e quer fazer o jejum, pode tomar água ou café. O café eu sempre indico porque realmente ajuda. E até mesmo para quem trabalha, porque já toma um cafezinho preto, já vai fazer as coisas, aí acaba ficando meio que sem tempo e já estende para o almoço. Aí, como que se quebra o jejum? O que a gente come na primeira refeição?
Vamos lá para o almoço. Salada, com certeza. Isso daí, independente se você faz dieta ou não, tem que consumir. É uma fonte boa de vitaminas e minerais. E proteína, que seria carne. Para quem não come carne, pode ser ovo, ou então grão de bico, enfim. Aí teria que ver cada um especificamente. Então, o ideal é quebrar com proteína e salada. Agora, vamos supor que é uma pessoa que treina, que não é uma dona de casa, uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que treina. Aí você já pode quebrar o jejum com a proteína, salada e carboidrato, que aí seria o arroz, batata, enfim, aí são várias opções também. Então, resumindo, jejum no mínimo 14 horas, podendo beber só água, chá ou café, sem mascar chiclete, nada, tá, gente? Porque tem açúcar. Sim, e quebrar o jejum sempre com um prato saudável. Aí a pessoa vai ter a janela do almoço, que vai ser do meio-dia, não sei, 1 hora, não sei o horário que a pessoa vai comer, até o jantar. Então ela vai ter umas 8 horinhas, mais ou menos, para poder se alimentar. E dentro dessa janela que ela vai se alimentar, ela tem que se alimentar bem. Porque não adianta ela pensar, estou fazendo jejum para emagrecer, mas nesse horário que eu posso comer, eu vou comer um lanche. Não, aí não, você tá fazendo jejum à toa. Você tem que fazer o jejum, mas também comer certo na janela que você vai poder comer, tá? Porque aí também não vai emagrecer. Não vai, porque a gente tem que pensar muito na qualidade nutricional. Não adianta fazer jejum e comer pastel, coxinha, nananã, que não dá certo. Eu já tava achando que podia. Já tava achando que a base do sacrifício já tava aí no jejum. Que fora do jejum a gente podia. Ai, tá louco, né? Não tem jeito. Então, e assim, tem pessoas que não querem emagrecer, mas fazem o jejum por se sentirem bem. Falam que tem uma melhor disposição, sim, que tem menos fome. E realmente, acaba causando isso. Tem pessoas que são adaptas, outras não. Então, é muito individual, tá, pessoal? Eu tô falando isso de uma maneira geral, como que funciona o jejum, caso você queira tentar fazer na tua casa. Mas o ideal mesmo é passar por uma consulta para ver se a pessoa pode ou não pode. Diabético não é legal fazer, tá? Gestante também não é muito interessante fazer, mas o resto tá livre aí para tentar esse jejum aí. Mas é bem interessante, gente. Eu comecei a fazer, eu faço às vezes, né, alguns dias, e eu realmente percebo que os dias que eu faço o jejum, eu tenho, nossa, quase nada de fome durante o dia. E eu falo, a gente tem que usar muito a prática também, né? Fazer para ver o que a gente acha disso. E é um dos métodos que eu uso bastante, não para todo mundo, mas para várias pessoas. Fazer um teste, na verdade, né? Se você nunca fez, é um método novo, na verdade. Então, fazer um teste. Mas, como ela disse, eu vou reforçar, como a gente sempre fala aqui no programa, sempre passar pelo profissional, né? Agendar a sua consulta aqui com a doutora Daniela, o telefone dela está aqui na telinha, para você fazer, para ela ver tudo certinho, fazer a sua avaliação. Porque a gente não pode sair fazendo assim a esmo as coisas, né? E é o que eu também sempre falo. Funcionou para sua vizinha? Pode ser que para você não funcione, né? Cada pessoa é única e as coisas mudam, né? Então tem que passar pelo profissional para ver certinho como fazer e depois também para ela te orientar no que você vai comer, né? No resto dos horários. Sim. E outra tática que a gente usa também, que dá muito certo, você vai fazer o jejum e nessa janela que você vai se alimentar, você usa a dieta low carb, que nada mais é do que mais proteína, mais gordura boa, que seria castanha, azeite, queijos, e evitar os carboidratos. É um tipo de plano alimentar, tá? Um tipo de estratégia, não tem nem melhor nem pior, existem várias estratégias, eu só estou falando uma que convém com o jejum intermitente e é bem legal também. Então, você vai se alimentar de alguns carboidratos, mas poucos. Então, vai ser mais frutas, um pouco de raízes, que seria batata, mandioca, evitar ao máximo pão, evitar arroz branco. Isso seria uma low carb. Baixa o carboidrato e aumenta a proteína e a gordura boa da sua refeição. Isso daí dá muito certo, a pessoa perde muito peso, só que é fazer certinho também, né? Ah, sim. Exatamente. Fazer certinho, não adianta fazer aquela coisa também de fazer a dieta também de segunda, sexta, chega sábado e domingo, come que nem um toiço. Aí perde tudo que fez durante a semana, né? Tá.
E para quem está começando, eu indicaria começar o jejum de 1 a 2 vezes por semana, não fazer todo dia. E aí mais para frente você começar a fazer todos os dias. Às vezes eu indico para quem vai numa festa num domingo, comeu a mais, então faz na segunda-feira. Então, assim, são estratégias. Começa de 1 a 2 vezes e depois você vai aumentando, tá? Bom, acho que é isso. Qualquer dúvida sobre o jejum ou algum outro tipo de dieta, pode me chamar no número aqui abaixo, que eu estou aqui à disposição. É isso aí. Então, não deixe de agendar a sua consulta. Obrigada, doutora, mais uma vez. Um beijo.